Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar sobre formas diferentes de usar a linguagem, as chamadas variantes linguísticas. Por que é importante estudar esse tema? Porque você vai perceber nos vários tipos de texto que vai analisar que outras formas que não a culta irão aparecer. Mas cada variante linguística tem o seu propósito. Há um grupo na sociedade a qual essa variante será relacionada, ou por questões sociais, econômicas, regionais, enfim, há sempre aí um propósito, um motivo para justificar a variação linguística. Você deve saber identificar essa diferença e entender que não se pode falar em certo ou errado. Vamos falar simplesmente em linguagem adequada. Adequada a quê? Adequada ao receptor, adequada ao contexto e adequada ao assunto. Tudo bem? Vamos começar então pela norma culta. Quando é que se deve escrever um texto utilizando a linguagem culta? Sempre que há textos acadêmicos, científicos, textos informativos, em que não pode haver ambiguidade, mas sim a objetividade, primando no texto como elemento mais importante, para que a informação fique muito clara, a norma culta é a adequada. A partir da norma culta é que nós estudaremos as variações linguísticas. A norma culta é também chamada de linguagem padrão. Então você vai encontrar essa nomenclatura variada. Norma culta, linguagem padrão. Tudo bem? Vamos ler um texto, um texto bastante claro, é um ensaio em que se percebe ali um tipo de texto que nós já vimos anteriormente, que é uma dissertação, e percebe-se também uma organização lógica das ideias. Percebe-se que há uma tentativa de ser claro e objetivo ao se mostrar a ideia, a informação. Vamos ler juntos? A supremacia da civilização ocidental, representada pelo Império Norte-Americano, carece de medidas e atitudes de nível planetário que evitem ao máximo o rastro de destruição deixado em seu curso expansionista. Há urgência de uma racionalidade outra que a do americanizado mundo contemporâneo. Perceberam a clareza na informação? A organização das frases. A tentativa foi expor a ideia de maneira clara e acho que os autores conseguiram fazê-lo, não é mesmo? Então esse texto tem uma norma adequada ao seu propósito, que é a informação e a discussão de uma ideia. Ficou claro? Muito bem. Quando se fala em linguagem coloquial, há uma discussão em relação ao uso da linguagem coloquial em textos que são dissertativos. Há pouco eu falei que numa dissertação a linguagem predominante deve ser a culta. Deve-se usar a norma culta para se buscar essa clareza e essa objetividade que a dissertação exige. Mas a linguagem coloquial, como é que fica? O que é esse coloquialismo? Colóquio significa conversa. A linguagem coloquial, ela é a linguagem utilizada no dia a dia. Alguém que domine a norma culta pode e vai estar o tempo inteiro, quando fala, cometendo seus deslizes de concordância, repetindo palavras, às vezes usando alguns cacoetes como um né, um tá, no meio da conversação. Isso não compromete em absoluto a informação que estiver sendo ali passada. Mas vejam, a linguagem coloquial é adequada para a conversa. Em um texto literário, ela irá aparecer se se quiser colocar as personagens conversando. Em alguns textos, como por exemplo, que eu vou mostrar para vocês daqui a um pouquinho, a linguagem coloquial foi utilizada porque o receptor é um receptor que está mais preparado ou está esperando ler um texto mais próximo dele, assim, que pareça mesmo uma conversa. Está escrito o texto, mas ele tem ali um tom de conversa, de proximidade, de intimidade. Então observe, pode-se sim
colocar coloquialismos no texto, mas depende do texto e depende do propósito, sempre pensando na adequação da variação linguística a aquele texto que se vai produzir. Vamos ler então esse trechinho em que aparecem aí essas transcrições da linguagem coloquial. A Jo e a irmã dela acreditam que um vizinho antropólogo mora em frente ao prédio delas. Quando fazemos coisas absurdas, tipo ficar brincando de tocar percussão ou pulamos sem parar gritando às 2 da manhã, alguma delas sempre disse: o vizinho não deve estar entendendo nada, ou essa cena deve estar sendo super importante para a tese de mestrado dele. Na verdade, elas nunca pensaram que poderiam ser tipo um tarado se divertindo com 2 loucas pulando pela sala de camisola. Você percebeu os coloquialismos presentes no texto? Eles foram colocados ali de forma proposital. As autoras quiseram achar uma forma de identificação entre elas e o público leitor, o jovem, já que esse texto foi retirado de um caderno que é totalmente voltado para os jovens, um caderno do jornal Folha de São Paulo, o caderno chamado Folhatim. O objetivo da comunicação foi cumprido, elas conseguiram alcançar certamente a esse grupo. Ficou claro para vocês? Então, a linguagem coloquial será utilizada num texto literário se a personagem estiver falando, se houver ali a transcrição da fala da personagem, isso vai deixá-la mais autêntica. E num texto do dia a dia, não é? Como esse que nós lemos, mesmo sendo um texto jornalístico, se houver um propósito, uma adequação ao contexto ou ao receptor. Ficou claro para vocês? Então vamos lá. Vejamos mais uma variação linguística. Vejamos o regionalismo. Muito cuidado ao falar de regionalismos. O nosso país traz muitos regionalismos. Em estados distintos, temos expressões distintas para a caracterização de situações ou de objetos. Não há erro em haver essas expressões distintas. Vamos chamar simplesmente de variações adequadas. Claro, estamos falando de cultura e a linguagem é a expressão dessa cultura. Dizer, por exemplo, mulher, ao invés de falar mulher, dizer mió, ao invés de dizer melhor, pode ocorrer sim em certas regiões, principalmente na zona rural, sem que isso seja considerado um erro. E no texto literário, como será que a linguagem regional vai aparecer? Vocês vão perceber que há uma apropriação da linguagem regional de expressões típicas de determinado grupo e também, no meio dessas expressões regionais, os autores podem optar pela linguagem coloquial. Então, coloquial, culta e regional, mas vocês devem se preparar para distinguir exatamente o que é regional, aquela construção que é própria do coloquialismo e aquela expressão que foi escrita seguindo as normas gramaticais, a chamada norma culta. Vamos ler um texto de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, brilhante autor, traz uma série de textos, livros interessantíssimos, com muitos exemplos de regionalismos misturados à norma culta e até aos chamados arcaísmos. Então ele vai buscar lá longe algumas palavras que já nem são utilizadas no nosso vocabulário e mescla a norma culta, a linguagem coloquial, os regionalismos e o arcaísmo, que mostra a erudição, conhecimento da linguagem de forma mais aprofundada, até histórica. Vamos ler o texto. Seu Quinquim olhou também. Teria por gosto aproveitar uma curta folga. Colher um ananás? Não, dava muito trabalho. Estão azedos, de certo. Apertam na língua, piores do que o gravatás. Seu Quinquim se mostra alegre. Às vezes banzativo, ora a dar um ar de riso. Ele está nos dias de ser pai. Não tardava mais uma semana. Vocês perceberam algumas expressões que são tipicamente regionais? E há também coloquialismos ali, não é? Por exemplo, ao invés de dizer
senhor Quinquim ou senhor Joaquim, não é? Apareceu seu Quinquim. Quem no dia a dia não usa o seu ao designar uma pessoa até achando que está falando ali formalmente? Ô, seu José, tudo bem com o senhor? Raramente se ouve, senhor José, como está o senhor? Né? Então veja, essa é uma apropriação da linguagem coloquial que foi feita ali num texto literário. Mas as expressões regionais, não é? O não tardava, é uma construção bastante regional. Né? Quando o próprio Guimarães Rosa escreve seus textos, ele busca respeitar essa característica da personagem, que é a de falar de forma diferente, com construções específicas naquele meio em que vive. Entenderam isso? Muito bem. Para encerrar nossa aula, vamos tocar em uma variação linguística que é muito interessante, muito próxima de vocês, também muito próxima a outros grupos sociais, que é a gíria. O que é a gíria? A gíria é um inventa-palavras, como diria Caetano Veloso. São palavras inventadas, criadas para designar situações, coisas, pessoas dentro de um grupo social, como se fosse um código, não é? Às vezes, de tão usada essa linguagem, essa gíria, ela passa a se expandir, a fazer parte do vocabulário comum. Ela passa para o coloquial e, quem sabe, depois de um tempo, até a incorporar a norma culta. Vamos ler um exemplo em que a gíria aparece. É interessante vocês observarem que esse texto que nós vamos ler, apesar de trazer muitas gírias claramente identificadas, foi escrito por um maestro. Ele teve uma intenção ao usar a gíria. E você vai perceber qual é essa intenção. E vai identificar as gírias e identificar o propósito do maestro. Vamos ler. Pô, Erundina, massa, agora que o Maneiro Cazuza virou um nome num pedaço aqui na Sampa, quem sabe te anima e acha aí um point para botar o nome de Madalena Tagliaferro, Cláudio Santoro e Radamés Inátali. Esses caras não foi crooner de banda à lá trogloditas do sucesso, mas se a tua moçada não manjar quem eles foi, dá um look aí na Enciclopédia Britânica ou no Grooves International e tu vai sacar que o astral do século XX musical deve muito a eles. Você percebeu logo no início? Pô, Erundina, esse pô é gíria, não é? E se a tua moçada não manjar, é gíria também. Dá um look aí, é gíria também. E você reconheceu a gíria. E você percebeu também, eu tenho certeza, que o maestro fez uso dessa linguagem para contestar. Espera aí, se cantores populares, artistas populares podem ter seus nomes em logradouros, personalidades ligadas à música erudita também poderiam. Muito bem, ficou claro para vocês? Pessoal, na próxima aula continuaremos a falar sobre redação e eu espero vocês. Um grande abraço.